Bom, reescrevi ele aqui só para a gente não se perder. Então, ó, se dois pontos distintos de uma reta pertencerem a um plano, a reta está contida no plano. Vamos ver isso. Bom, peguei o exemplo 2 e dei um zoom na imagem, tá? É o plano formado pelo A, B e D, beleza? Pelo nosso plano alfa. Então, olha só. Se dois pontos distintos de uma reta pertencerem a um plano, então, olha só. Opa, dei spoiler. Botei aqui dois pontos, né? O E e o F, consigo traçar uma reta, né? Reta S. Essa reta S está contida no plano, né? Você vai falar, não, mas o plano é só essa partezinha. Não, lembra que tanto a reta quanto o plano são infinitos, tá? Então, se esses dois pontos estão aqui dentro dessa região, eu digo que essa reta pertence ao plano. Mas como é que eu faço com que uma reta não pertença ao plano? Vocês podem falar, pô, eu consigo desenhar quaisquer dois pontos que estejam, sei lá, aqui dentro, consigo passar uma reta por eles, e aí, pô, aí vai fazer sentido. Pensa nessa reta T aqui. Olha só, tracei ela de azul, tá? A reta T tem um ponto F aqui, ó, em comum com a reta S, tá? Então ela tá passando pelo plano. Mas esse ponto G tá fora do plano, tá bom? Pensa assim, ó. Pensa que a gente tem uma folha de caderno, tá? E a gente desenha uma reta, que seria a reta S, nessa folha de caderno, então ela pertence ao plano. Mas aí eu pego, sei lá, uma caneta mesmo e boto em pé, assim, no plano, né? Pego assim, ó, o álcool gel. Vamos limpar a mão com álcool gel, né? Pelo amor de Deus. Isso aqui seria meu plano, e eu desenho uma reta aqui, né, no plano, só que eu pego uma caneta e boto assim, ó. Percebe que ela tem um ponto no plano, mas outros pontos não estão nesse plano, né? Então essa reta pertence a esse plano? Não. Então pensem nessa reta T como sendo a caneta na folha de papel, assim, em pé, tá bom? Então olha só, ela tem um ponto em comum, mas o ponto G, por exemplo, não está fazendo parte do plano. Então essa reta T não pertence a esse plano, beleza? Então olha, a reta S tem os pontos E e F que estão no plano alfa. Assim a reta S pertence ao plano alfa. Já a reta T contém os planos F e G. O F está no plano, mas o G não está. Então, a reta T não pertence ao plano alfa. Beleza? Esses são os postulados. São informações que a gente trata como verdadeiras e não precisam de provas. Beleza? Bom, agora vamos entrar em ângulos. O que é um ângulo? Bom, o ângulo é a região de um plano determinado pelo encontro de duas semirretas que possuem a mesma origem chamada vértice do ângulo. Nossa, parece muito confuso, né? Definir essas coisas, mas olha só. Mais uma vez a gente está acumulando conceitos, ó. Para fazer a reta eu precisava do ponto, para fazer o plano eu precisava da reta, e para fazer os ângulos eu preciso de planos e semirretas. Beleza? Então olha só. Isso aqui é representaçãozinha de um ângulo. Tá vendo, ó? Tenho duas semirretas aqui, ó. Por que semirretas? Porque, ó, tem uma origem e continua para cá, essa aqui é a OB, né? E a OA tem uma origem e continua para cá. E essa aberturazinha entre elas, chamamos de alfa, seria o ângulo, né? Ângulos também costumam ser representados por letras gregas, minúsculas, tá bom? Então, ó, a gente chama O o vértice do ângulo. E como é que a gente representa esse ângulo? Ângulo AOB com um circunflexozinho em cima do O, tá vendo? Porque a gente está dizendo que esse O é o vértice do ângulo, tá? Então, ó, AOB eu estou percorrendo nessa direção aqui, ó. AOB. Se eu escrevesse BOA com um circunflexo no O, seria assim, ó. Opa, perdi o cursor. BOA, beleza? Mais um ângulozinho. Olha, beta é a medida do ângulo, né? Uma letra grega. E aqui seria WTX, né? O T é a origem, o X seria, né, um outro ponto dessa semirreta e o W um outro ponto dessa semirreta. Então a gente poderia escrever WTX, ó, sempre com um circunflexozinho onde é o vértice. Beleza? Ah, a gente pode ver também aqui, a gente poderia chamar só de ângulo O com um circunflexozinho no meio. Beleza? Quando a gente põe essas duas outras letras aqui auxiliares, a gente está querendo dizer que marcamos um ponto na semirreta. Mas vocês podem ver também ângulo O, aqui você poderia ver ângulo T com um circunflexozinho em cima, tá? Então se atentem a essas várias representações. Beleza? Vamos ver um pouquinho de medidas de ângulos. Bom, as principais medidas de ângulos são graus e radianos. Graus eu acho que a maioria já viu e se lembra, né? 30 graus, 90 graus, que é o ângulo reto, 180 graus. Mas tem também os radianos, que também são muito usados. Mas, vamos ver como é que é esse radiano, o que vale um radiano, tá? Então, olha só. A gente tem que 180 graus valem pi radianos. Mas o que é essa letra grega? Essa letra grega é o pi, tá? Lê-se, ó. Pi é um número irracional, ou seja, eu não consigo escrever ele na forma de fração, tá? Que vale aproximadamente 3,14. Aproximadamente, tá? Porque o pi, por ser irracional, ele é infinito. Então, o 3,14 é só uma aproximação boa pra gente usar, tá bom? Então, não se assustem quando vocês
olharem e aparecer o π nas questões. Ele é só um número, tá bom? É óbvio que é uma letra grega, assim, é um pouco menos usual de trabalhar, mas aparece bastante quando a gente está trabalhando com ângulos, essas coisas, tá? Então não se assustem, o π é só um número, beleza? Então tá, a gente tem que 180 graus equivalem a π radianos, tá? Então quanto vale em graus 1 radiano? Então olha só, 180 graus está para π radiano, assim como o x, que é o que eu quero saber, né, está para 1 radiano, né? E agora o que eu faço? Multiplico cruzado. 180 vezes 1, x vezes π. Então, vou ter isso aqui, ó, 180 vezes 1 igual a x vezes π, beleza? O x é a nossa incógnita. Então, o x vai ser quem, ó? Isso aqui ser igual a isso, isso aqui ser igual a isso. Então, ó, o x vai ser igual, 180 vezes 1 é 180, o π está multiplicando aqui, passa para lá dividindo, né? Então, x vai ser igual a 180 dividido por π. Mas, ó, vamos usar essa aproximação aqui, de que π vale 3,14. Então, se eu botar o π valendo 3,14, eu tenho que o x vale 180 dividido por 3,14. Então, aproximadamente, o x vale 57,32 graus, beleza? Isso aqui é um símbolozinho para aproximado, tá? Então, aproximando o π de 3,14, a gente tem que 1 radiano equivale a 57,32 graus, beleza? Então, ó, tanto grau quanto radiano são unidades de medida, beleza? É tipo minuto e segundo. Assim, eu consigo fazer uma relação entre os dois, beleza? Tá. Agora, um outro exemplinho. Quanto vale em radianos 30 graus? Bom, a gente tem aquela informação de que essa aqui, a gente sempre vai partir disso aqui quando for... Sempre não, sempre na matemática é muito forte. Mas a gente vai usar bastante essa informação aqui quando tiver que fazer essas transformações, tá? Então, olha só, ele está querendo saber quanto que vale em radianos 30 graus. Então, olha só, 180 graus está para π radianos. Assim como 30 graus está para x radiano, que é o que eu quero saber, né? Minha resposta final vai estar em radiano. No exemplo passado, eu queria saber quanto que valia 1 radiano em graus. Então, a minha resposta era em graus. Aqui eu quero saber quanto que vale 30 graus em radiano. Então, a minha resposta vai estar em radiano. Então, mesma coisa. Multiplico cruzado. 180 vezes x, 30 vezes π. Bom, então o x vai ser 30 vezes π. 180 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, x igual a 30 vezes π dividido por 180. O 30 com 180, eu consigo fazer uma simplificação aqui, né? Tanto 30 quanto 180 são divisíveis por 30. 30 dividido por 30 fica 1. E 180 dividido por 30 fica 6. Então, x igual a π sobre 6 radiano. Pô, Pedro, mas eu posso deixar assim? Sim, você pode deixar assim. O π é a representação de um número, né? Então, você pode deixar assim. Isso está completamente certo, tá bom? π dividido por 6 radiano. Beleza? Ah, poderia, sei lá, fazer aquela aproximação, pegar o 3,14 e dividir? Poderia. Mas só faça uma aproximação quando o problema disser que tem aproximação. Se ele falar... Sabendo que π é aproximadamente 3,14, vocês usam essa informação. Ele não disse nada, vocês vão trabalhar com π como letra grega, como número irracional, beleza? Então, x igual a π sobre 6 radianos, beleza? E aí eu deixo para vocês fazerem, tentem fazer, quanto vale em radianos 90 graus, tá? A resposta é π sobre 2, mas tentem fazer, por favor, tá bom? Agora, outras transformações. Em grau, a gente também tem que, olha só, 1 grau equivale a 60 minutos, como se fosse um apóstrofozinho, tá vendo? E 1 minuto equivale a 60 segundos, né? Que são dois apóstrofozinhos, são outras... A gente não escreve min e seg e s, min e s quando a gente está falando aqui, trabalhando com grau, tá? Com ângulo e tal. A gente põe esse apóstrofozinho aqui, tá bom? Então, 1 grau são 60 minutos e 1 minuto são 60 segundos. Então, quanto vale 1 grau em segundos? Bom, 1 grau são 60 minutos vezes 60, né? Consigo fazer essa transformação. Lembrem daquela aula de unidade de medida, tá bom? Caso isso fique um pouco complexo, esteja meio complicado ainda, dê uma olhadinha naquela aula, beleza? Eu acho que foi a aula 3 de nivelamento, tá? E claro, lembrando que vocês sempre podem nos procurar para pedir ajuda, tá? Tem o plantão depois da aula, que fica o professor de plantão, mas fora do horário, vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem procurar a gente. Então tá. 1 grau igual a 60 vezes 60, 3.600 segundos. Então, 1 grau são 60 minutos e 1 grau também são 3.600 segundos. Beleza? Bom, algumas definições de ângulos. Tem alguns ângulos que são assim, que a gente usa bastante. Aqui, ó, são os ângulos de raso ou meia volta, iguais a 180 graus. O ângulo nulo, que é igual a 0 graus. O ângulo reto, que é igual a 90 graus. O agudo, que é um ângulo menor que 90 graus. O obtuso, que é um ângulo maior que 90 e menor que 180 graus. E o ângulo completo ou de uma volta,
que é igual a 360 graus, beleza? Vamos ver um pouquinho deles aqui, ó. Raso ou 180 graus. Tá vendo aqui, ó? Eu marquei aqui o vértice, tá? Aqui são as duas semi-retas, olha só. É como se fosse, ó, uma semi-reta pra cá, uma semi-reta pra cá e a abertura, ó. Poderia estar aqui embaixo também? Poderia, só que eu quis marcar esse aqui. Então esse aqui é o ângulo alfa, o ângulo raso de 180 graus. Beleza? Ângulo nulo, eita. Ângulo nulo de 0 graus. Ó, o vértice está aqui, é como se fossem as duas retas, as duas semi-retas juntas. Tá vendo? Não tem abertura. Então, um ângulo de 0 graus. Tá bom? Pensem nisso. O ângulo reto de 90 graus. Mais uma vez, ó. O vértice aqui, uma semi-reta para cá, uma para cá, fazendo 90 graus. Beleza? Um ângulo agudo menor que 90 graus. Ó, qualquer ângulo agudo é menor que 90 graus. Então, ó, se eu traçasse uma semi-reta aqui, o ângulo formado seria menor que 90 graus. Uma semi-reta aqui, o ângulo seria menor que 90 graus. Agora, esse aqui, ó, é uma aberturazinha. Esse aqui parece ser muito de 45 graus. Eu não tenho certeza de quanto ele vale, mas, enfim, basta que ele seja menor que 90 graus para ser um ângulo agudo. Um ângulo obtuso, maior que 90, mas menor que 180. Ou seja, ó, ele passa do 90, né? Ele passa aqui, ó, da semi-reta vertical, que estaria aqui, né? Mas não chega na horizontal, né? Ele passa de 90, mas não chega no 180. Quaisquer ângulos aqui, né, nessa região, maiores que 90 e menores que 180, são ângulos obtusos. Ah, claro, esse símbolo aqui, símbolo de menor, né? Então, ó, alfa, né, 90 graus menor que alfa, que é menor que 180. A aberturazinha está sempre para quem é maior, né? O símbolo de maior é o contrário, tá bom? Então, esse aqui seria o ângulo obtuso. E, bom, a volta completa é 360 graus. Olha só, aí vocês vão falar, pô, parece muito com o nulo, né? Só que o nulo, eu não estou considerando a abertura, tá? Eu estou com as duas retas assim, as duas semi-retas coladas. Já esse ângulo de 360 graus é como se eu tivesse as duas coladas, parto do zero, só que vou abrindo ela aqui, ó, abro, passo pelos ângulos agudos, chego no ângulo reto, chego nos obtusos, vou abrindo, passo pelo de 180, continuo abrindo e dou uma volta completa, tá bom? 360 graus. Então, muito cuidado com questões, pode ter, ó, tá assim, então ângulo nulo, não tem, ó, abertura nenhuma, e aqui, ó, a volta completa, 360 graus, muita atenção, beleza? Bom, soma de ângulos. Se a soma de dois ângulos resultar em 90 graus, eu digo que eles são complementares. Tá vendo aqui, ó? Tem um ângulo aqui, ó. Isso aqui, A mais beta, é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus, né? Só isso aqui é o ângulo alfa, só isso aqui é o ângulo beta. E alfa mais beta é 90 graus. São complementares, se complementam. Agora, se a soma deles der 180 graus, ó, esse aqui é o beta e essa partezinha aqui é o alfa. O alfa é um obtuso e o beta é um agudo. Se eu somar os dois, eles são suplementares, beleza? Não confundam complementares com suplementares. Muita atenção. Vamos ver uns exemplinhos. Encontre o valor de x. Bom, o ângulo reto, costumeiramente marcado com um quadradinho e um ponto, tá? Justamente porque ele a figura, né, plano quadrado, ele é composto por 4 ângulos retos. Então, quando a gente desenha esse quadradinho aqui no ângulo, quer dizer que é o ângulo reto, tá bom? Então, ó, apesar desse desenho não estar muito reto, imaginem que é um ângulo reto. Então, ó, nós temos esse ângulo aqui que vale 2x mais 15 graus, e esse outro ângulo aqui que vale 3x menos 15 graus. E ele está pedindo o valor de x. Bom, eu não sei quanto valem esses ângulos aqui, né? Mas eu sei que a soma deles dá 90 graus, eles são complementares. Então, 2x mais 15 mais 3x menos 15 igual a 90 graus. Agora eu agrupo os termos semelhantes, né? 2x mais 3x dá 5x. 15 menos 15 deu 0, então ficou 5x, né? 2x mais 3x igual a 90 graus. Então, 5x igual a 90 graus. 5 vezes o x é 90 graus. Então, 5 passa para lá dividindo. Então, x é 90 dividido por 5. 90 dividido por 5 dá 18 graus. X igual a 18 graus. Então, olha só. Nessa questão, eu pedi o valor de x só, né? Pedi da incógnita. Caso eu pedisse o valor dos ângulos, seria aqui, ó. 2x mais 15 seria 2 vezes 18 mais 15. Seria o valor desse ângulo, né? A medida desse ângulo. E esse aqui seria 3 vezes 18 menos 15. Beleza? Sempre tenham atenção com o que o problema está pedindo. Aqui a gente pediu x. Simples. Beleza? 18 graus. Show. Mais uma. Encontre o valor de x. Agora eles não são mais... a soma não é 90, né? Consigo ver aqui que a abertura é um ângulo raso, é um ângulo de 180 graus. Então, se eu for somando tudo isso aqui, tem que dar 90 graus. Então, vamos reescrever. 4x mais 5x menos 4 mais 3x mais 2x mais 2 igual a 180 graus. Vamos agrupar os termos semelhantes, ó. Tudo que está com x aqui, ó, está marcado em preto. 4x mais 5x
mais 3x mais 2x. E o menos 4 mais 2, marcados em vermelho, beleza? Então, 4 mais 5 dá 9, 9 mais 3 dá 12, 12 mais 2, 14. Então, 14x. E menos 4 mais 2 dá menos 2. Então, 14x menos 2, 180 graus. Menos 2 graus vai passar para lá positivo, né, para o outro lado. Então, 14x igual a 180 graus mais 2. Então, 14x igual a 180 graus. Então, esse 14 que está multiplicando, passa para lá dividindo. X igual a 182 dividido por 14, que dá 13 graus. Mais uma vez, pediu o valor de x. Caso tivesse pedido o valor dos ângulos, a gente pegaria e substituiria aqui, tá bom? Muita atenção ao que é pedido. Bom, nosso último assunto de hoje, ângulos formados por duas retas paralelas, cortadas por uma reta transversal. Então, olha só, duas retas paralelas, aqui, ó, RS, ó, os tracinhos, lembra que eu falei, ó? Isso aqui quer dizer que R paralela a S, tá? Então, R e S cortadas por uma transversal, uma reta que passa pelas duas e corta elas em um único ponto, beleza? Aqui formam 4 ângulos e aqui formam 4 ângulos também. Agora, vamos olhar um pouquinho esses ângulos. Bom, essa parte de cima e essa parte de baixo são chamadas de regiões externas, e essa parte do meio chamada de região interna, beleza? Bom, ângulos correspondentes são ângulos congruentes. O que significa ser ângulos congruentes? Possuem a mesma medida, tá? Então, olha só, ângulos que possuem a mesma medida. Caso fosse possível, conseguisse cortar aqui, jogasse essa imagem aqui para cima, vocês veriam que, ó, o A casa com E, o B casa com F, o D casa com H e o C casa com G. Por isso eles são congruentes, tá? São congruentes, possuem a mesma medida e por isso são correspondentes, porque correspondem. Então, olha só, o A tem a mesma medida do E, o B do F, o C do G e o D do H. Beleza? Então, esses são os correspondentes. Agora, ângulos alternos internos e externos. Agora, a gente vai trabalhar com as regiões, né? Ó, alternos internos. Então, eu estou trabalhando na região interna e eles se alternam. Quem são eles? Ó, quem se alternam? Passando pela transversal. O C e o E o F e o D. Né? Então, ó, o F e o D são alternos internos e o C e o E também são alternos internos. Então, ó, o F é igual ao D e o C é igual a E. Agora, os externos também, ó, se alternam externamente, né? Então, ó, o H alterna com B e o G alterna com A, tá? São os da região externa. Então, G igual a A e H igual a B, tá? Esses nomezinhos vão ficar mais claros conforme a gente for fazendo exercícios, tá? E na lista tem vários exercícios disso aí, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida, procurem a gente. Outros ângulos são os colaterais internos e colaterais externos. Bom, o nome já diz, ó, colaterais, tem o lado em comum, né? Então, olha só, são ângulos cuja soma é 180 graus. Se a gente reparar, ó, o B e o A estão do mesmo lado, né? Eles são colaterais externos, porque estão na região externa, né? O C e o D, colaterais internos, a soma deles dá 180 graus. O F e o E, colaterais internos também. E o G e o H, colaterais externos, beleza? Claro, G mais H, F mais E, C mais D e B mais A igual a 180 graus. E os nossos últimos são os ângulos opostos pelo vértice, ou o nosso OPV, que a gente chama, tá? São congruentes também. Se a gente reparar aqui, ó, o A e o C são opostos pelo vértice, isso aqui seria um vértice, tá? O A e o C são opostos pelo vértice, por isso A igual a C. O B e o D também. O G e o E também. E o F e o H também. Tá bom? Então, ó, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Não entenderam? Procurem a gente. Tentem sempre fazer os exercícios. Matemática, física, química, todas as matérias, né, principalmente exatas, vocês vão reforçar com exercícios, tá? Então, espero que estejam bem, espero que estejam conseguindo estudar. Qualquer coisa, procurem a gente, galera. É isso, tá bom? Forte abraço, se cuidem e espero que tenham aproveitado.